Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 28 de março de 2022. Diferenças com ortodoxos não são irreconciliáveis, diz Papa Parte 1. O Papa Francisco se reuniu na sexta-feira 03/12 com autoridades ortodoxas do Chipre e afirmou que as diferenças com a Igreja Católica não são irreconciliáveis. Em seu segundo dia de visita ao país, o pontífice se encontrou de forma privada com o arcebispo ortodoxo cipriota, Crisóstomo e participou de uma reunião na Catedral Ortodoxa de Nicósia. Desejo de coração que aumentem as possibilidades de nos encontrarmos, de nos conhecermos melhor, de abater tantos preconceitos e de ouvir docilmente nossas respectivas experiências de fé, disse o Papa para o Santo Sínodo Ortodoxo do Chipre. Francisco ainda pediu que católicos e ortodoxos não se deixem paralisar pelo medo da abertura e de realizar gestos audaciosos. Não cedamos àquela irreconciliabilidade das diferenças, que não encontra respaldo no Evangelho. Não deixemos que as tradições, no plural e com T minúscula, prevaleçam sobre a tradição, no singular e com T maiúscula, acrescentou. Jorge Bergoglio reconheceu que os quase 1000 anos do grande cisma abriram amplos sulcos entre católicos e ortodoxos, mas também disse que o Espírito Santo deseja que nos aproximemos com humildade e respeito. Desde o início de seu pontificado, em 2013, Francisco vem percorrendo um caminho de reaproximação com as outras confissões cristãs, especialmente com ortodoxos, que são maioria no Chipre e na Grécia, os dois destinos de sua 35ª viagem internacional. No Evangelho segundo o Espiritismo Allan Kardec sobre as causas dos problemas dos cismas religiosos, podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. 1. Os atos comuns da vida do Cristo. 2. Os milagres. 3. As profecias. 4. As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja. 5. O ensino moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre por toda parte provocadas pelos dogmas. Se discutissem, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegaram mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas na mais rigorosa justiça. É, por fim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade a conquistar, uma ponta do véu erguida sobre a vida futura. É essa parte que constitui o objeto exclusivo desta obra. Todo o mundo admira a moral evangélica, todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade, mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram, ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos a conhecem a fundo, e menos ainda a compreendem e sabem tirar-lhe as consequências. A razão disso está, em grande parte, nas dificuldades apresentadas pela leitura de Evangelho, ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem, fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por obrigação, como lê as preces sem as compreender, o que vale dizer, sem proveito. Os preceitos de moral, espalhados no texto, misturados com as narrativas, passam desapercebidos. Torna-se impossível apreender o conjunto e fazê-los objeto de leitura e meditação separadas.
No livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, esclarece sobre a unidade fundamental das religiões. A verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam, entre si, a mais estreita unidade substancial. As revelações evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Todas se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo, e no tradicionalismo de todas palpita a visão sublimada do Cristo, esperado em todos os pontos do globo. Os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções e as suas esperanças, sem falarmos das grandes coletividades que floresciam na América do Sul, então quase ligada à China pelas extensões da Lemúria, e da América do Norte, que se ligava à Atlântida. Não é, porém, nosso propósito estudar aqui outras questões que se não refiram à superioridade do Cristo e à ascendência do seu Evangelho, nestes apontamentos despretensiosos. Citando, porém, todos os povos antigos do planeta, somos compelidos a recordar, igualmente, as grandes civilizações pré-históricas, que desabrocharam e desapareceram no continente americano, de cujos cataclismos e arrasamentos ficaram ainda as expressões interessantes dos Incas e dos Aztecas, que, como todos os outros agrupamentos do mundo, receberam a palavra indireta do Senhor, na sua marcha coletiva através de augustos caminhos. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de março de 2022. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.